Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 9 de março de 2021. Minha gente, a velocidade implacável do tempo é fenomenal. Eu te digo assim, aproveita. Olha, em tempos de pandemia, Covid-19, tanta gente conhecida, amigos, no mundo afora, pessoas que a gente não tem ideia de quem são, estão dando adeus. Uns não respeitaram a pandemia, esse horror, essa doença traiçoeira, e outros, lamentavelmente, com as comorbidades, etc. e tal, foram vítimas da enfermidade, não conseguiram, os médicos, os infectologistas, né, todos os padrões para recuperar um paciente nesse estágio, nesse nível, contaminado com o Covid-19, não conseguiram recuperar e as pessoas vão a óbito. Então, te liga, as autoridades, os infectologistas, os protocolos, os decretos aqui no nosso meio, no nosso Brasil, no nosso Rio Grande, estão determinando respeito a esta pandemia. Então, não brinca com a sorte. Pode você estar levando para casa, seus parentes, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, filho, parentes em geral, amigos. Então, não brinca. Vamos respeitá-la para que, o quanto antes, a gente poder sair desta encrenca, né? Desse conflito, onde nos deixa tão aborrecidos, estressados, deprimidos, as pessoas não trabalhando, não levando o seu sustento para casa, empresas, né, em queda, tributos não são pagos, governo tem dificuldades, não recebe tributos. É uma cadeia toda que sofre com essa situação mundial. Então, vamos fazer a nossa parte para a gente sair desse atoleiro o quanto antes. Vamos adiante dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o grande Banco do Sul, e Grupo Zafre, 86 anos, o melhor supermercado do planeta. Vamos adiante, então, dizendo que ontem, Jurandir Soares, Sérgio Perotto e também a doutora Diane Ruschel Marinho, médica oftalmologista, nós tivemos o Campeonato Gaúcho e no Beira-Rio o Internacional não foi feliz, mas não teve VAR ontem. Não teve VAR. Não tem VAR no Gaúcho? Não teve VAR, hoje não deu. Então, o presidente Barcelos não pode se queixar de VAR porque não teve VAR. Né? Quem perdeu foi o Internacional mesmo, né? Que ele foi prejudicado no Campeonato Brasileiro pelo VAR, né? Por péssimas arbitragens, e perdeu o título brasileiro, que busca 41 anos. E ontem, já no Campeonato Gaúcho, o Internacional perdeu 3 pontos em casa. Já havia empatado, então, mas é um momento de início de temporada, a equipe está mesclada com... É uma equipe de transição, né? Transição, a chamada equipe de transição. Mas tem expoentes, né, que vêm das categorias de base, jovens, que foram campeões aí, sub-17, sub-20, que têm talento, né? Então... mas, enfim, o novo treinador também não assumiu o comando da equipe ainda, né? Vai ter os seus métodos. Está assumindo hoje. Está assumindo hoje. Então, talvez ele agora, né, estabeleça a sua filosofia, né, de esquemas táticos e a equipe possa produzir mais ainda. É início de temporada, início de Campeonato Gaúcho, tem muito chão pela frente. Muito bem. A equipe de transição jogando o Campeonato Gaúcho. Na realidade, essas equipes de transição teriam a obrigação de ganhar desses clubes do interior, né? Porque a estrutura que Inter e Grêmio colocam à disposição são extraordinárias, né? E eles já têm experiência de disputar competições sub-17, sub-20, aquela Copa São Paulo, etc. e tal, que, aliás, deu Grenal na última Copa São Paulo, né? O Inter acabou ganhando nos pênaltis. Mas, enfim, perdeu, empatou outro jogo, perdeu este, e faz parte, daqui a pouco vai entrar a equipe titular e aí recupera os pontos e... logicamente vai chegar na parte final do gauchão. Aliás, um gauchão que eu tenho uma opinião assim, muito definida com relação ao mesmo. Deveriam valorizar esse campeonato com as equipes do interior. As rivalidades que existem entre cidades, dentro de cidades, né? E fazer um campeonato longo, né? Até o final do ano e depois, então, as duas melhores equipes classificadas jogariam uma final com a dupla Grenal, um quadrangular. Estaria resolvida a questão, né? Mas, assim, tem um atropelo e tal, eles jogam agora, de repente tem clube aí que fecha as portas em maio, junho, para depois só abrir no ano que vem. Algumas incoerências no nosso futebol. Perfeito. Sérgio Perotto. Essas equipes de transição, Jurandir, as equipes do interior não são mais bobas, não. Lembra o ano passado o Caxias, sufoco que deu no Grêmio? Lembra que o Grêmio, no ano retrasado, ele estava correndo o risco de ser rebaixado no Campeonato Gaúcho com a equipe de transição? Aí colocou a equipe titular, cresceu. Por quê?
Porque elas não treinam. Acho que é só botar a camisa de Grêmio e Inter e ela sai caminhando sozinha. Não é assim. Os times do interior ficam treinando para o campeonato. E aí, quando põe a camiseta, como o Grêmio fez aí, jogou com o time reserva, muitas vezes no Campeonato Brasileiro, sem treinar, não funciona. E só um pitaco rápido a respeito do VAR, Silva, eu acho muito engraçado, né? Uma das grandes reclamações na história do Internacional foi naquele jogo do Corinthians, que o Tinga foi expulso e marcaram um pênalti contra o Inter. Não tinha VAR. Se tivesse VAR, teria resolvido o problema. Então o Inter não vai poder reclamar nunca mais. E as injustiças que se fazem sem uma possibilidade de rever o lance. Claro que o VAR não vai resolver porque são humanos que estão lá, mas ele vem para corrigir muitas injustiças. O resto é chororô. Perfeito. Diane Rucho Marinho, médica, oftalmologista aqui conosco. Temos uma bancada aqui, antes que a doutora fale. Jurandir, José Silva, doutora Diane, Sérgio Perotto. 4 gremistas e insistem em dizer que a maior torcida é colorada. Interessante isso, né? Uma surpresa nossa, a doutora é gremista. Nós não convidamos se é porque é colorado ou gremista. É uma incógnita. Sorte hoje, então. Satisfação. O que diz a doutora Diane? Está acompanhando o futebol um pouquinho? É Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil? A Copa do Brasil não deu, né? Não deu. Não deu. Fica para outra. Tinha uma esperança, mas... Fica para outra. Não deu. Esse ano os gaúchos, né, tanto o Internacional e nós gremistas, não fomos bem, né? Eu diria que o Internacional talvez tenha tido mais o Campeonato Brasileiro na mão do que o Grêmio a Copa do Brasil. Né? Sem dúvida. O Inter tinha mais possibilidades. É verdade. Aliás, dependia só dele, né? Exato. E acabou não fazendo um golzinho lá no Corinthians, né? Aquilo foi lamentável. Também ninguém imaginava que o Corinthians resistir tanto. Lá não, aqui no Corinthians. Aqui exatamente. E, aliás, o Grêmio amanhã já está jogando Libertadores, né? Sim. Já tem Libertadores amanhã contra Em o casa. Ayacucho. Em casa. Em casa. Ayacucho, do Peru. Ok, vamos adiante, dizendo que vamos falar de Banrisul. Sempre mensagem maravilhosa. É o banco que ajuda, é o banco do coração dos gaúchos, né? É o banco estatal que dá resultados, grandes balanços, e que estende a mão na hora da necessidade financeira de todos nós gaúchos, seja a pessoa física ou jurídica, e também na hora da gente prosperar, trocar casa, o apartamento, carro, o seguro, essa coisa toda, né? Reforma do imóvel, né? Também o banco está sempre disposto a nos ajudar com taxas absolutamente civilizadas. Olha aqui, Banrisul, aqui é nossa casa e nela nossa parceria faz a diferença. Esse é o Banrisul, o grande Banco do Sul. Dá uma olhada na mensagem. Imaginar um mundo melhor. É isso que as crianças fazem. É nelas que o Banrisul se inspira. Por isso, ampliamos os serviços em nossos canais digitais e contratamos uma das principais instituições de saúde do país para definir os protocolos de proteção para clientes e funcionários. É assim, cuidando da nossa casa e de quem vive nela, que vamos juntos construir um novo amanhã. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Muito bem. Nós vamos agora falar de governo do Estado do Rio Grande do Sul. Leia-se governador Eduardo Leite. O governador Eduardo Leite, recentemente, nem tão recentemente, eu acho que vai para quase um mês por aí, ele recebeu uma grande comitiva de senadores e deputados federais que vieram até o Palácio Piratini para convidá-lo a ser um possível, ou certamente, um representante de vários partidos, especialmente o PSDB, que é o seu partido, para concorrer ao Planalto em 2022. E o governador Eduardo Leite, durante a recepção que fez a essa comitiva, no Palácio Piratini, durante o almoço, não disse que não, disse que estava à disposição. É um jovem muito bem preparado, Eduardo Leite, e tem aspirações, sim, à presidência da República, ele nunca negou isso, e ex-prefeito, vereador, prefeito de Pelotas, governador do Estado, quer dizer, está galgando esses degraus aí, governador. Mas quando o Jair Bolsonaro, presidente da República, soube desta novidade, já começou a se desentender, vou dizer, a se manifestar contrariamente ao governador gaúcho. E dizendo que o governador está tendo ações que não combinam com o seu pensamento, o pensamento dele, Bolsonaro, etc. e tal, para não entrar em detalhes maiores. O que é que fez Eduardo Leite? Fez uma manifestação em Palácio, revidando, rechaçando todas as manifestações do presidente Jair Bolsonaro, como nós vamos assistir agora, essa manifestação, então, do governador gaúcho, Eduardo Leite. Vamos ver.
Pessoal, infelizmente tem que parar um pouco as atividades para poder responder e esclarecer mais uma mentira. Agora, lamentavelmente, de quem muito fala e pouco governa. Tem estado, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, que estava quase 3 meses atrasado sua folha de pagamento. O governador Leite botou em dia sua folha de pagamento e se esqueceu da saúde, por exemplo. Os salários dos servidores e os pagamentos a fornecedores foram colocados em dia no Rio Grande do Sul porque nós tivemos a coragem de promover as mais profundas reformas no funcionalismo em pelo menos 30 anos. Nós diminuímos em mais de 700 milhões de reais a despesa com a folha de pagamentos, fazendo a mais consistente reforma da Previdência entre todos os estados e uma reforma administrativa que cortou vantagens e benefícios de servidores de todos os poderes, como o senhor presidente da República não teve coragem de fazer no plano federal. Pois, senhor presidente, pelo menos tenha a coragem de aceitar esse desafio e dizer, afinal, qual dinheiro que foi enviado para a saúde e que não foi aplicado na saúde? O Rio Grande do Sul aumentou em mais de 130% os leitos de UTI. Foram abertos em um ano mais leitos do que o SUS conseguiu abrir em 30 anos. Isso foi esforço de muita gente, para além do governador, nos hospitais, nas prefeituras, nas equipes médicas, tudo para ampliar a estrutura e salvar vidas. E agora, quando nós enfrentamos um período crítico, ao invés de ofertar ajuda, o presidente nos oferece ataques? Pois, pelo menos, fundamente o seu ataque, presidente, e responda: que recurso, afinal, que foi enviado para a saúde e que não foi utilizado na saúde? Deus que me perdoe. Está aí a manifestação do governador Eduardo Leite, né, em tempo, acho justa, e ele tem que fazer a sua defesa e dizer o que é a realidade do Estado gaúcho. Então, se o presidente está fazendo essas manifestações para contemplar a sua própria candidatura à reeleição, o governador gaúcho não podia ficar calado. Fez exatamente aquilo que deveria fazer. Cumprimentos aí ao governador gaúcho Eduardo Leite. Muito bem, vamos adiante então. Dizer que nós vamos falar aqui do Armazém do Queijo Empório Gourmet. O Armazém do Queijo, minha gente, é a Serra Gaúcha aqui em Porto Alegre. É tipo Bento, né? Comandado aí pelo João Tumeleiro. João Tumeleiro é uma figura extraordinária, é simpático, né? É carismático, sorriso largo, bondoso, amigão. É um fora de série. Então ele estabeleceu aqui em Porto Alegre o Armazém do Queijo Empório Gourmet, que é exatamente isso, ó. É uma oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital de todos nós gaúchos, a nossa querida Porto Alegre. Onde é que fica? Fica na rua Murilo Furtado 254, bairro Petrópolis, aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, domingos fechado. Tem tudo de bom por lá. Olha só, tem vinhos de toda ordem, tem delicatessen, né? Olha aqui, tem salmão, camarão, pato, marreco, bolinhos de bacalhau, cestas para presentes, espumantes, champanhes, pizzas, chás, queijos importados nacionais, frios importados nacionais, minha Nossa Senhora, especiarias, pães, massas, tudo de altíssima qualidade. É sensacional o Armazém do Queijo Empório Gourmet, comandado por João Tumeleiro. Estacionamento tranquilo, de frente, né? Toda a quadra do Armazém do Queijo na Murilo Furtado, pode estacionar, é um ambiente tranquilo. Teleentrega, né? Fez o seu pedido, em 2 toques está chegando, taxiando no seu endereço, seja particular ou corporativo, está chegando o seu pedido, né? Em teleentrega, eficiente, muito rápido. Então, maravilhas. Cestas para presentes. Você é convidado, vamos jantar na casa de amigos, uma coisa ou outra, o pessoal fica quebrando a cabeça, o que eu vou fazer? Cestas para presentes são produzidas na hora, lá de frios, etc. e tal, no Armazém do Queijo, lindas, maravilhosas para você levar. E também, antes de ir para a praia, que tem muita gente indo para a praia, Bandeira Preta, Serra, vamos passar no Armazém do Queijo e levar as especiarias que por lá tem, né? Pães maravilhosos, só para não levar castigo depois no interior do estado, tá bom? Te liga no Armazém do Queijo, faça seu pedido, teleentrega, 51 98 020 7107, exatamente na Murilo Furtado 254, em Petrópolis. Muito bem. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Instituição de Previdência Complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. É uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha, 65. Olha aqui, Centro Histórico. Telefone 51 32 28 1999 e o site aspecir.com.br. Eu digo diariamente aqui que quem não tem um plano de previdência complementar, alô, titular da casa, da família, né, olha a vaga de trabalho, está a perigo, uma enfermidade, não tem um plano de previdência complementar, está no risco. Aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo.
Muito bem. Sérgio Perotto, Jurandir Soares, estamos aqui com a doutora Diane Ruschel Marinho, médica oftalmologista. A oftalmologista, a doutora Diane, no início da pandemia, foi das atividades médicas que menos pacientes chegaram nos consultórios. Porque se estabeleceu no início da pandemia, e hoje acho que ainda passa um pouco por aí, que a contaminação passava muito por boca, nariz e olhos. Então, os consultórios oftalmológicos, dos médicos oftalmologistas, eram os que estavam com a menor presença de pacientes, porque eles ficavam em casa, recolhidos, e o glaucoma crescendo, a catarata crescendo, uma série de distúrbios na visão prosperando, porque a pessoa não comparecia no seu oftalmologista e criando um problema para si mesmo, né? Às vezes estabelecendo quase uma cegueira. Aí, então, hoje parece que muda um pouco esse cenário. As pessoas reagiram e comparecem aos seus médicos, porque vão tratar das enfermidades oftalmológicas, porque o prejuízo, se não fizer isso, é profundo, é grande, é de alto risco. É isso, mais ou menos? Até porque já se passou um ano, né? Então, assim, logo no início, todo mundo estava muito assustado, só que agora a gente viu que a gente vai ter que conviver com isso, né? Ela já está aí há um ano e provavelmente não vai deixar a gente tão muito cedo não tão nos abandona. Cedo. É verdade. Então, assim, a gente tem que entender que existem outras doenças além do Covid e que podem, no caso da oftalmologia, levar à cegueira e que precisam ser tratadas, né? Sem dúvida. Claro que se a pessoa vai fazer uma revisão, não sente nada, esse não é o momento para sair, para fazer isso. Esse aí até pode deixar, postergar um pouquinho. Pode esperar um pouquinho. Porque a gente também tem que colaborar com a diminuição de circulação de pessoas. Sem dúvida nenhuma. Agora, aquelas pessoas que precisam, e às vezes até um óculos quebrado é uma urgência. Exatamente. A pessoa não consegue ler, não consegue trabalhar. Né? Onde é que está afetando mais, então, a doutora Diane? Vamos dizer, na prática, no consultório, cirurgias eletivas, atividades de urgência? As cirurgias eletivas, principalmente aquelas que acontecem dentro de hospitais que atendem Covid, essas estão totalmente suspensas, porque esses hospitais não podem atender cirurgia eletiva, porque realmente não pode circular gente, a situação está caótica. Né? Perfeito. Agora, existem várias clínicas que são especializadas só em procedimentos oftalmológicos, o Diag Laser é um exemplo, né? E alguns procedimentos que são ambulatoriais, pacientes que não têm fatores de risco e que são triados, né? E que precisam fazer o seu procedimento, porque a espera pode fazer com que ele agrave a sua condição, pode fazer com segurança que todos os cuidados estão sendo tomados, né? Sem dúvida. Nesse sentido, não tem problema. Perfeito. E a senhora me diga uma coisa, qual é a frequência que a pessoa que já fez, por exemplo, cirurgia de catarata, ela deve voltar regularmente ao médico ou porque a catarata volta, né? Não, a catarata não volta mais. Uma vez feita a cirurgia de catarata, não volta mais. Não volta mais. Fica com uma lente, né? Tira o cristalino natural e implanta uma lente. Mas aquela lente precisa de uma limpeza de vez em quando. Isso, precisa às vezes fazer uma limpeza, mas é uma vez só. Não é uma coisa sistemática. Não tem uma frequência. Mas a pessoa tem que consultar todo ano, porque tem outros problemas nos olhos, né? A pessoa tem que medir a pressão do olho, tem que ver se a sua retina tá sadia, né? Tem outros problemas, né, que a gente tem que averiguar, né? O fato de ter operado a catarata não significa que ele tem alta e não precisa mais consultar, né? Muito bem. Quer fazer uma pergunta aí, João Dino? Quais são os principais problemas assim que afetam a visão? Nossa, se a gente for pegar assim, qual é o maior problema que leva as pessoas a ter baixa de visão é a falta de óculos ainda, né? Então, assim, o maior... A falta de óculos é por um cansaço da vista que vai acontecendo? Erros, problemas de refração, miopia, hipermetropia, astigmatismo. A necessidade de óculos ainda é o problema mais comum que a gente tem, né? Que a gente atende. Agora, se a gente for pensar e não necessariamente isso é uma doença, né? Agora, as doenças mais prevalentes, assim, que levam à baixa de visão, a gente tem o glaucoma, a gente tem a catarata, que é uma doença super prevalente. Todo mundo que viveu os seus 70, 80 anos vai ter a sua catarata. A degeneração da retina, da idade, né? Mas a catarata hoje se tornou uma coisa simples também de ser resolvida, né? Eu não diria a palavra simples, é uma cirurgia rápida,
que é realizada de ambulatório, mas ela é extremamente complexa, né? Ela embute um risco, né, doutora? E assim, o cirurgião ele tem que estar muito consciente, né? É uma cirurgia que o cirurgião tem que estar muito envolvido, porque qualquer erro dentro do olho, ele pode cegar a pessoa. Pode cegar o paciente, né? Então, é uma cirurgia delicada. Ela é rápida, mas a pessoa tem que saber muito bem o que está fazendo ali, né? Mas parece assim, hoje está uma coisa tão intensa de fazer, uma cirurgia de cataratas, que dá essa impressão, de ser uma cirurgia simples, mas na real ela é rápida. Ela é rápida. Ela é rápida e é de ambulatorial. E é ambulatorial, assim, né? O paciente não precisa internar, ele não precisa grandes repousos. Então, nesse sentido, a pessoa fica pronta rápido, assim, né? Para as suas atividades. Quando é que é recomendado o uso de lente de contato? Tem algumas situações em que a lente de contato é indicada porque, às vezes, a pessoa tem um grau muito alto, tem uma diferença de grau muito grande entre um olho e outro e não consegue restabelecer a sua visão com óculos. Em alguns casos, ela é indicada porque é a única situação que a pessoa vai conseguir enxergar. Tem algumas doenças também, como o ceratocone, que a pessoa só enxerga com lente de contato rígida. Agora, tem aqueles casos por estética, que a pessoa não quer usar óculos e que daí ela vai optar por uma lente de contato. Quando tem assim, um grau mais elevado, que tem que usar aquele óculos de fundo de garrafa, né? Aí, então, a lente de contato usa a lente de melhora contato, muito. Melhora. Muito bem. Vamos falar aqui do Simers um pouquinho e vamos continuar falando com a doutora Diane Ruschel Marinho, médica oftalmologista. Tem um tema importantíssimo que a doutora vai falar na volta dos comerciais. Vale a pena todos ficarem assistindo. É endereçado para todos vocês que estão assistindo aí, pode ter certeza. Deixa a doutora falar na volta aí, vai dar um belo puxão de orelhas na turma toda aí que está assistindo aí. Minuto Simers, que é o Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. Alô, presidente Marcelo Matias. Nesse momento crítico da saúde, reforçamos a defesa, a proteção e condições de trabalho dos médicos que estão expostos aos graves riscos dessa pandemia. Olha aqui, minha gente, EPIs, insumos, estrutura e leitos são fundamentais, mas a consciência cidadã para cuidados com a saúde são determinantes. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Então, te liga aí, que a coisa é muito séria. Vamos falar do Di Paolo. Grupo Di Paolo, galetos de primeira grandeza. Também o sabor da Serra Gaúcha aqui, né, no nosso meio, todo o estado do Gaúcho, né, Santa Catarina, São Paulo, tem Di Paolo. Olha aqui, ó, recado do Di Paolo. Lá no Bourbon Valley, de segundas aos sábados, das 11 às 15h30, teleentrega. Pandemia agora, bandeira preta fechadinho, tá? Só na teleentrega. Depois vamos chegar. Domingos, no Bourbon Valley que eu estou falando, nos domingos das 11 às 16, só. Tá? Telefone lá, 51 30 26 79 88. Agora no Boulevard Laçador, de segundas aos sábados, das 11 às 22 horas e domingos das 11 às 16 horas. Telefone lá no Boulevard Laçador, 51 33 25 13 32. Outra coisa, te liga, isso é enquanto durar a bandeira preta, né? Depois o presencial. Você vai lá e vai saborear os galetos maravilhosos do grupo Di Paolo, né? Que são extraordinários os galetos Di Paolo, tá? Então te liga, porque a coisa é boa demais por lá pelo Di Paolo, tá, minha gente? Vamos falar agora do Grupo Zafra, que sempre diz, né, que a vida é maravilhosa quando a gente se encontra, né? Diz o Grupo Zafra, né? A sua mensagem é um negócio fantástico mesmo, né? Porque a gente se encontrar, como eu digo aqui diariamente, pais, filhos, os avós, os netos, nesse momento é difícil, por causa da pandemia, da bandeira preta, essa coisa toda, é distanciamento social, né? Fica para lá, fica para cá. É ruim isso, o estresse, né? Isso aí, os psiquiatras, psicólogos estão já comentando que isso aí vai trazer um dano futuro em seguida para as pessoas, né? Porque isso aí muda o sentimento das pessoas, né? A relação familiar, a relação no ambiente de trabalho, a relação com os amigos, o ambiente social, isso é uma coisa que mexe com a cabeça das pessoas. Esse confinamento, essa mudança de critérios na vida das pessoas, né? A pessoa tem uma vida 30, 40, 50, 60, 80 anos, daqui a pouco tem que ficar guardado dentro de casa, ou ir para a praia, ir para a serra, se esconder, sai daqui, pô, não fala com ninguém.
não vê os parentes, não visita, não recebe visitas, é horroroso. Aí, então, essa mensagem do Grupo Zafra aí, que a vida é maravilhosa quando a gente se encontra. Oxalá isso aconteça imediatamente para a gente se encontrar, se abraçar e festejar. Dá uma olhada. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Estou em seguida. Bom, voltamos aqui. Eu vou continuar conversando com a doutora Diane Ruschel Marinho, médica, oftalmologista, e ela vai falar agora de um tema que vai de encontro a todos que estão nos assistindo, eu tenho certeza, por causa de uma novidade, de um tempo novo, na mania das pessoas, do comportamento das pessoas. Eu estou falando um pouquinho até disso aqui, ó, tá? Aumento da miopia na pandemia. Estudo associa o confinamento domiciliar, aulas à distância, por exemplo, ao aumento da incidência de miopia nas crianças, jovens e adultos. É um negócio muito complicado. Claro que nas crianças e nos jovens agride mais. Os adultos nem tanto, mas tem adultos que estão completamente fissurados no telefone, eles passam o dia com isso aqui no rosto, dentro da visão, e isso afeta, evidentemente. Eu não sei, doutora, a senhora podia até mandar um recado para essas 3 moças aqui, ó. Para Beatriz, para Clara... para Clara e para Marilene. Ah, e para Marilene. A Marilene, exatamente. Então, essas tá, 3 pessoal, moças vivem penduradas no celular. É verdade. Não, o assunto é sério, Silva. É uma preocupação e eu até agradeço esse espaço porque, na verdade, está havendo uma campanha nacional onde todas as sociedades de oftalmologia e as sociedades de pediatria estão engajadas para tentar fazer um alerta, principalmente para a população, para os pais, né, para os avós, para todo mundo que tem criança na sua volta. Porque o que está acontecendo hoje, se a gente for ver, de cada 10 crianças, mais ou menos 2 vão ser míopes, tá? Isso já tem essa projeção? Isso já acontece, isso já é a prevalência normal, da miopia, né? 2 para cada 10 crianças. E a previsão para que daqui 20, 30 anos é que a gente tenha 5 crianças, em cada 10 crianças, 5 vão ser míopes. Ou seja, a gente vai ter o dobro da população de míopes que a gente tem hoje. E isso não é um problema assim, tem pai que acha assim, mas eu uso óculos, eu não vejo problema do meu filho ser míope e usar óculos. Não é só a questão de usar um óculos, o problema é que a miopia, principalmente miopias acima de 6 graus, elas acarretam em alguns problemas no olho, que são doenças. Doenças na retina, doenças na mácula, aumenta a chance depois na vida adulta de ter catarata, de ter glaucoma. Então, o que a gente vai ver ao longo desses anos? Vai duplicar o número dessas doenças no mundo. E isso o Brasil está inserido dentro desse contexto. E tudo isso por quê? Porque as crianças hoje, elas estão expostas a uma quantidade de horas de tela, e isso é principalmente mais sério no celular. Quanto mais próximo essa atividade, é pior, né? E isso faz com que o olho ele tenha alterações anatômicas que torna ele mais longo, fazendo com que haja um aumento da chance daquela criança ter miopia. Sim. Então, se ela já ia ser míope, ela vai ser mais míope e talvez ela não fosse ser míope, ela se torna míope por causa disso. Então, quem é que pode controlar isso, né? Os pais, eles têm essa obrigação, porque, na verdade, quem é responsável, né? Então, a gente precisa conscientizar as pessoas, porque simplesmente dizer, não, tira o celular da criança sem que a pessoa entenda o porquê, fica muito complicado, né? Mas a partir do momento que a pessoa entende que ela vai estar prevenindo que o seu filho tenha um problema ocular mais sério, talvez fique mais fácil para os pais poderem tomar essa atitude. Porque o que a gente vê é que os pediatras, eles estão assim totalmente... Eles estão pedindo a nossa ajuda para que a gente ajude, porque eles não estão conseguindo dar essa conscientização para os pais.
O que acontece? Bebês, por exemplo, de meses, já estão tendo contato com o celular. É verdade. Então, assim, o que a Sociedade de Pediatria sugere, né? Indica que até 2 anos de idade, nenhuma criança não tem que ser apresentada para nenhum tipo de tela, de tablet ou celular. Dos 2 aos 5 anos, talvez 1 hora por dia. Dos 5 adiante, 2 horas por dia. Só que daí, claro, daí vem uma pandemia. Vem uma pandemia que obriga as crianças a ficarem 4 horas, que é o tempo de uma aula, na frente de um computador. Então, o que a gente vai fazer? Isso não tem como a gente dizer não, então a criança não vai assistir aula. Às vezes, não tem um computador para todo mundo em casa, o pai e a mãe estão de home office, às vezes a criança tem que assistir aula no celular. E como é que a gente vai fazer? Então, existem algumas orientações que a gente dá para tentar amenizar esse problema. Uma das coisas que se viu é que o celular ele pode ser espelhado para uma tela de televisão, por exemplo. Que o prejuízo é muito menor? É muito menor. Então, se a criança ficar em casa assistindo a aula da televisão, já facilita muito. Ela já tem um risco muito menor. Lógico, vai ter mais distância e uma mais amplitude da tela. E daí esses efeitos não vão acontecer. Não vão agredir a visão. E outra coisa que também está provada é que a criança precisa, para não desenvolver essa miopia, ela precisa ter algum número de horas ao ar livre. Isso significa ir para a rua, pegar sol, olhar no horizonte, andar de bicicleta, jogar bola. Isso também facilita e dá um descanso para a musculatura dos olhos e que hoje... Está cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil. Então, assim, o que está se tentando conscientizar não só as famílias, mas também as escolas, que nos intervalos das aulas, a criança, não, então agora vai ser a hora de caminhar com o cachorro. Vamos descer e vamos dar uma volta na quadra. Vamos fazer alguma coisa que tire a criança... Claro. Porque senão a criança sai da aula no computador e vai fazer o intervalo no celular. Entende? Daí fica realmente complicado. Então, tem algumas coisas que a gente pode tentar fazer para tentar amenizar esses efeitos, porque isso vai ser inevitável, a gente vai ter. Nós temos um VT aqui, que a doutora nos trouxe aqui, muito interessante, né? Que ele é exatamente produzido, uma iniciativa da SOBLEC, que é a Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, Córnea e Refratometria. Isso. Então, nós vamos assistir esse VT, 1 minuto nós temos para assistir, que ele ilustra muito bem essas situações que a doutora Diane Ruschel Marinho está nos mostrando e exemplificando e sublinhando para vocês que estão nos assistindo os efeitos desse exagero de estar sintonizado num celular, numa tela, até no computador, enfim, né? Tem que minimizar isso aí e evitar esse tempo, esse longo tempo, sempre o pessoal manejando recados. Você vai para lá, manda para cá, manda para lá, a pessoa se envolve aquilo ali e absorve a pessoa, sabe? Às vezes a pessoa fala com uma pessoa, a pessoa nem ouve. Nem ouve. É uma coisa louca. Vamos assistir, então. Muito tempo de exibição de vídeos em telas pode nos deixar ou nos tornar mais míopes. Focar em algo de perto, especialmente no escuro, cria fadiga ocular e embaçamento. Os olhos, ao tentarem se ajustar, geram uma mudança temporária em seu formato e a miopia aparece. Se não fizermos mudanças em nossos hábitos, essa condição vai piorar e danificar permanentemente os nossos olhos. Estar ao ar livre nos ajuda e protege contra a miopia. Fazer exercícios em ambiente externo, com ar fresco e na presença da luz solar também são boas maneiras de evitá-la. Não assista a filmes em tablets ou em telefones celulares. Você irá forçar os seus olhos. Os filmes são melhores em uma tela grande. Você vai gostar e terá uma nova experiência. Saiba mais. Consulte médico oftalmologista. Muito bem, maravilha. Beleza, que é muito bem produzido. Bem esclarecedor. Esclarecedor, né? Realmente, muito esclarecedor. Os cumprimentos aí para a SOBLEC. Muito bom, é um trabalho maravilhoso. Uma grande ferramenta até
Às vezes até para a senhora passar até no consultório, para certeza. induzir o seu paciente, olha aqui o que faz isso aqui, né? Porque às vezes só conversar não adianta, né? Tem que mostrar os danos. Esse detalhe de salientar a questão do tablet, né? Porque as crianças usam muito o tablet. Muito. Muito, né? Muito. E assistem filmes, séries, né? É muito tempo também sempre em Esse contato. detalhe de passar tudo para a televisão já distancia mais, né? Já alivia. Já né? alivia muito. Alivia muito. Muito bem. O que mais poderíamos acrescentar? Qual é a frequência, então, de uma pessoa, de um paciente que comparece ao consultório? A senhora deve ter lá, mais ou menos, a relação de pacientes que frequentam o seu consultório há anos e tal, por razões. Olha, vou mudar o óculos. E também as pessoas, às vezes, vão, já que eu vou mudar a armação, que essa está cansada, isso é muito comum hoje. Né? As mulheres, especialmente, têm 3, 4, 5, 6, 8, 10 óculos, né? Porque, claro, de acordo com a roupa, vou ao supermercado é com esse, para passear, para ir, né? Depende. Qual é a frequência média de um paciente no consultório? Frequência média que ele dependendo deve... se ele vai fazer o óculos, ele vai lá para ver o grau, se está legal, se precisa aumentar um pouquinho ou não, né? Ou fazer uma revisão, olha, eu já fiz a cirurgia de cataratas há 2 anos, então vim dar uma olhada. Isso depende um pouco, porque dentro da oftalmologia, né, parece que é uma área tão específica, mas a gente tem várias subespecialidades, né? Perfeito. Eu, por exemplo, eu faço córnea, catarata, transplante, eu me dediquei mais ao segmento anterior do olho. Ah, perfeito. Então, eu acabo recebendo muitos pacientes com doenças da córnea, pessoas que precisam fazer transplante, pessoas que têm olho seco, que é uma doença extremamente prevalente, principalmente piorou muito na pandemia, porque isso é um outro efeito que o computador e as telas trazem para a gente. Ele estabelece isso aí, né? Ele diminui o piscar. Quando a gente está na frente, prestando atenção numa tela, né, no celular, a gente pisca menos. E isso faz com que a lubrificação do olho diminua. Sem dúvida. Então, acaba, e o olho seco, ele dá bastante sintoma de ardência, irritação, né? E faz a pessoa talvez levar mais as mãos aos olhos. Também. Sim, embaça a visão, prejudica a visão, então requer todo um tratamento. Um colírio ameniza isso aí? O colírio, vamos dizer, a nossa primeira linha de tratamento é o colírio, o lubrificante, né? Ameniza bastante. Quem trabalha o dia inteiro no computador deveria ter um lubrificante assim na frente para pingar pelo menos no meio da manhã, no meio da tarde. Cada turno de computador deveria pingar. Esse colírio, esse lubrificante, ele é específico para cada pessoa? Ou existe um assim que é mais genérico? Não, tem várias opções genéricas. Sem contraindicação. Que não tem contraindicação e que é a só pessoa... lubrificante, assim, que é sem só problema. lubrificante, é. Muito bem, então tá. Olha, estamos aí então conversando com a doutora Diane Ruschel Marinho, médica oftalmologista, que nos traz aqui informações importantes, especialmente para os nossos telespectadores, evidentemente, né? Esse comportamento em relação especialmente à atividade com o celular, o tablet, etc. e tal, os prejuízos que traz para a meninada, adolescência, etc. e tal, e também para os adultos, porque tem adulto aí que não passa o dia inteiro, doutora, o dia inteiro, e olha, eu vou lhe dizer. A Beatriz, a Marilene e a Clara. Tem gente. E o Ubajara também está usando bastante. Recado para ele também. Hein? Recado para ele também. Recado para ele também. O Bajara fica também no tablet vendo desenho animado. Desenho animado, exatamente. Abraço, Uba. Muito bem. Vamos adiante, então, falando agora, sabe de quem? Do CIE do Rio Grande do Sul, que é o Centro de Integração Empresa e Escola, modelo nacional, referência no país por dimensão, estrutura, realizações, né? Seus cursos, né? Tudo que ele oferece aos jovens, né? Sempre sedentos de oportunidades para encaminharem as suas vidas profissionais futuras. Qual é o site do CIE? É o ciers.org.br e o telefone é o 51 33 63.000. E eu vou dizer para vocês agora assistir o programa de aprendizagem, né? Veja o programa de aprendizagem na mensagem que nos traz o CIE do Rio Grande do Sul, o Centro de Integração Empresa e Escola Gaúcho. Dá uma olhada.
Muito bem, vamos adiante ainda. Agora vamos falar do Barranco subindo ou descendo a Protásio. 51 anos no coração de todos nós gaúchos. O Barranco subindo ou descendo a Protásio, comandado pelo empresário Elson Furini. Olha aqui agora também, né? Com bandeira preta, né, minha gente? Só tela entrega. Olha, para com isso aí, por favor. Vê a técnica, né? Manda para. Essa hora, um costelão desse aqui na nossa frente. Não pode. Melhor chopp, melhor churrasco, ponto de encontro de todos nós da capital dos gaúchos, né, minha gente? Subindo ou descendo a Protásio, Complexo Barranco Barranquinho. Ambientes climatizados e ao ar livre, tá? Olha aqui, tela entrega no Barranco, então, 51 3331 6172. Tela entrega no Barranquinho, lá com Léo Piscine, 51 30 28 23 10. Ok? Então, te liga na tela entrega, a sala de tiras passou ali agora, mas é muita coisa boa, não é bom nem olhar. Então, te liga na tela entrega, você faz o seu pedido e em seguidinha está chegando aí no seu domicílio também, né? Tanto do Barranco quanto do Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Do Zafre nós falamos, agora vamos falar da auxiliadora presidencial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones da auxiliadora presidencial. Aqui em Porto Alegre é o 51 32 16 6100. Lá em São Paulo, uma baita sede, a auxiliadora presidencial, é o 11 23 48 4000. E o site auxiliadorpresidencial.com.br. Administração de condomínios, compra e venda de imóveis, carteira de aluguéis, segurança absoluta para o seu patrimônio, auxiliadora presidencial. E eu digo, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Então tá, vamos agora falar, sabe de quem, minha gente? Vamos falar agora dos vinhos do mundo. Isso aí é outra coisa maravilhosa, vinhos do mundo, porque você faz um tour pela Europa, visitando as 3 lojas de vinhos do mundo. Um tour pela Europa, pode o Canadá, África, Chile, aqui o Mercosul, Uruguai, Argentina, a nossa Serra Gaúcha, a nossa fronteira. É o desfile de vinhos de grandes rótulos que desfilam lá em Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. Olha aqui, minha gente, pagamento no cartão de crédito, se fizer uma comprinha mais ou menos encorpada, chega taxiando na pista, uma van maravilhosa levando os seus produtos. Não paga nada, só coisa boa. Combos, preços convidativos, 35%, 25%, 15% de descontos em rótulos altamente qualificados, tá bom? Espumantes, champanhes, vinhos brancos, tintos, rosés, tudo com Vinhos do Mundo Importadora. Dá uma olhada nas 3 lojas de Vinhos do Mundo Importadora. Aí estamos aí, exatamente na Avenida Cristóvão Colombo, tá? Se liga, Cristóvão Colombo, 1493, Floresta. Olha o padrão do prédio, coisa linda. Agora vamos lá para a Alameda Alípio César 203, Boa Vista, todas com estacionamento e segurança, tá, minha gente? E um atendimento só de gente que conhece o ramo, tá? Competência total. Alameda Alípio César 203, quase esquina Nilo Peçanha. Agora vamos ao bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, é o mesmo padrão. Estacionamento, segurança, STV, cuidando de todo mundo lá, é um negócio fantástico. Vinhos do Mundo Importadora, parcelamentos, todos os cartões de crédito e combos e descontos extraordinários em vinhos de alta qualidade, tá bom? Te liga que é maravilhoso. Sérgio Perotto. Queria aproveitar, doutora, e fazer uma pergunta que, na verdade, é mais uma curiosidade. Me consta que a criatura, o ser humaninho, na volta dos 40 anos, não adianta querer fugir, né? Os olhos é um músculo que ele vai envelhecendo, e aí tu começa a forçar. Então, é real, isso é mito, que em torno dos 40 anos começa a necessidade de usar óculos para ler, para perto. E mais, a minha dentista, ela às vezes esquece o óculos, então ela lê forçando assim, eu digo, mas escuta, tu estás forçando os olhos, isso é ruim. Ela diz, não, até é bom, porque eu estou forçando os músculos, exercitando. É mito ou é verdade isso? Uma ótima pergunta, mas é verdade. Pelos 40 anos, né, a gente vai perdendo essa capacidade de enxergar, de acomodar, de enxergar para perto. Essa perda, ela é gradual. Então, assim, no início a gente vai botando um pouquinho mais para frente, depois vai botando um pouquinho mais para frente, até que chega uma hora, né? A gente chama também da doença do braço curto. Chega uma hora que o braço não vai mais, não alcança mais. Então, assim, quem tem braço comprido vai precisar de óculos um pouco mais tarde. Quem tem braço mais curtinho vai precisar antes. Mas isso é um fato, a gente vai perdendo e isso é da natureza, né? É um processo, vamos dizer, degenerativo, que todo mundo vai passar por isso. E no início, quando a gente está entrando, se chama presbiopia essa fase, né?
quando a gente está entrando, né, nesse processo, a gente pode ainda espichar o braço, dar uma forçadinha para não depender tanto do óculos ali logo no início. Mas depois o processo vai aumentando e daí não tem, porque daí ou vai ler ou não vai ler. Né? Mas o ato de forçar um pouquinho, estou sem óculos aqui, eu quero ler uma mensagem. Não, é ruim para a visão? Não te prejudica, não. Ah, entendi. Não te prejudica. Só vai te deixar no final do dia com uma enorme dor de cabeça. Ah, é. Mas assim, não vai te causar nada além disso. Agora vou dizer uma coisa para a senhora. O médico oftalmologista vai faturar muito, a senhora sabe quando? Quando eles conseguirem dizer para o cara uma maneira de não enxergar a barriga, o cara que vai ficando barrigudo. Esse aí é um negócio. Não, o sujeito vai ficando barrigudo. Jurandir, cara, olha que barbaridade. Então, um oftalmologista, um médico, disse assim: olha, o senhor não olha assim, isso é a melhor visão que o senhor possa ter. Porque, olha aqui, é difícil. É difícil. Tem um garotinho ali na ponta ali que está ficando engraçadinho. Também né? Tá ficando fofinho também. O assunto aqui é oftalmologia. Pois eu estou tratando de oftalmologia. Para descontrair, doutor, não dá bola, ele é assim mesmo. Viu? Não, mas a gente tem que ter toda atividade. Dizem que Deus nos deu a presbiopia justamente para a gente não enxergar as linhas do tempo, né? E daí vai lá, o homem inventa o óculos que é para enxergar a ruga, barriga. É verdade. Só tem então, razão. assim, a natureza já queria que a gente não visse isso muito bem, né? É verdade. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante a propósito do que a doutora está falando, que o pessoal diz assim: eu não vou, deixa minhas rugas aí como estão, eu demorei tanto tempo para tê-las. Vamos falar de sucos Petri, hein? Que há 28 anos todos nós degustamos sucos Petri, a bebida de todas as estações dessa bancada, né? Uva laranja, sem adição de água, açúcar, sem conservantes, ele é 100% natural, né? É o mais vendido, portanto, mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri, a bebida de todas as estações. Olha aqui, minha gente, laranja, uva, né? 100% natural, é um negócio fantástico. Então, olha aqui, ó, na hora de jejum, de manhã cedo, aí, um suquinho de laranja Petri, né? Uma uva, né? Petri, vale a pena, minha gente. Vitamina pura. Por isso que eu digo, se sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri, a bebida de todas as estações. Mais uma vez, não tem adição de água, açúcar, nem conservantes. Te liga que é maravilhoso. Vidros para toda obra, Vidrobox Blindex. Líder no segmento vidreiro desde 1971, comemorando este ano Vidrobox Blindex 50 anos, meio século, né? Vidros temperados, laminados, refletivos, curvos, planos, lisos, impressos. Envidraçamento de fachadas, a famosa pele de vidro. Temos portas com molas hidráulicas, portas automáticas, fechamento de sacadas, olha, verão, outono e inverno, depois aí dá o temporal, o granizo, a ventania, faz o fechamento da sacada, que senão fica só pagando IPTU no inverno, ok? Então lá ele bota o sofazinho, uma rede, churrasqueira, aquela coisa toda e vai aproveitar com a família e amigos a sacada, né? Então te liga, fechamento de sacadas. Divisórias de vidro temperado, é um negócio fantástico também. Luminosidade, amplitude dos ambientes, é um negócio fantástico. Não tem gesso acartonado nem alvenaria. Divisórias de vidro temperado. Então te liga com Vidrobox Blindex, telefone 51 3302 4343 e o site é vidrobox.com.br. Jurandir Soares. Falamos um pouquinho da nossa Tu me situação. traz alguma coisa do Biden? Do Biden? Biden conseguiu aprovação na Câmara e no Senado de uma ajuda de $1.400 para os americanos, o cidadão americano. Pena que eu não estou por lá, né? Hein? Pena que eu não ando por lá. $1.400, imagina, né? $1.400? Aqui a gente batalha por 250 pila. Lá, $1.400. Bom, ele conseguiu aprovar o pacote geral, $1,9 trilhão. É dinheiro. É o pacote geral para atender toda a pandemia no país. É dinheiro, hein? $1,9 trilhão. Que país rico, hein? Isso aí é quase o PIB brasileiro. Meu Deus do céu. No planeta. Proporcionalmente. Não, proporcionalmente Israel. não. Proporcionalmente Israel. Israel já tem mais de 40% da população com a segunda vacina. 80% com a primeira. Proporcionalmente, Israel está na frente. Agora, em números absolutos, realmente, os Estados Unidos estão na frente. Muito bem. Vamos fazer um registro aqui.
Eu, por longa data, trabalhei no Jornal do Comércio. Eu trabalhei lá há 21 anos. E muitos colegas passaram, né, nesse período que eu trabalhei lá, estão aí em outros veículos, alguns lá ainda, né, como o Roberto Brenol de Andrade, por exemplo. Mas um colega que esteve comigo ainda na redação do Jornal do Comércio, essa madrugada se foi, Eduardo Binzeli. Lamentavelmente, teve um dano na sua saúde e, lamentavelmente, através de complicações, de pós-operatório, foi para casa, voltou, deu problemas pós-cirúrgico e aí não resistiu, os médicos não conseguiram reverter o quadro do querido Eduardo Binzeli, colunista social do Jornal do Comércio, de grande capacidade, um sujeito muito bem-quisto, muito relacionado, muito amigo, altamente qualificado, educado, um gentleman, o Eduardo Binzeli. Eu sou muito educado, realmente. Então nos deixa essa lacuna, né? A vida é assim, né, minha gente? Eu sei bem como é que essa vida provoca essas coisas. A gente está indo, e quando menos se espera, se perde um amigo, uma pessoa querida do trabalho, ou um ente querido, o pai, a mãe, a esposa, um filho. É complicado. Mas essa é a vida, ninguém consegue inverter essa vida que ela foi estabelecida, sabe? O nosso patrono lá em cima, assim. Então não se consegue mudar. Vamos adiante. Tristes, ficamos, mas vamos adiante. E foi muito cedo, né? 61 anos. 61 né? anos. É muito. Lamentável. É muito jovem para ir, né? Muito novo, né? Uma grande figura, colega jornalista, pessoa dedicada, competente, né? Muito qualificado. Infelizmente nos deixou aí, decorrência de doenças aí. Sempre ressaltando, dessa vez não foi Covid, né? Não foi Covid. Diverticulite. Tinha feito uma cirurgia. Muito bem. E o CCG Saúde? Olha, o Hospital Humaniza, Clínica Mais ali no Centro de Eventos, antigo Centro de Eventos do Palácio São Rafael, 70 consultórios tem ali, sabe o que é isso, minha gente? Cresceu muito em 2020 o CCG Saúde. Olha aqui, pessoal, presta atenção aqui, ó. Para ajudar a conter o avanço dos casos de Covid-19, estou falando de CCG Saúde, tá? Diminuindo a circulação de pessoas e seguir atendendo seus clientes, como sempre o CCG Saúde disponibiliza o serviço de telemedicina. Isso é um avanço que também esse não se perde mais, a telemedicina. Consultas com o seu médico de referência ou com especialistas sem precisar sair de casa. É exatamente isso que o CCG Saúde faz para cuidar e ficar pertinho da gente, independentemente da distância. A telemedicina do CCG Saúde é um jeito prático e confiável de consultar por teleconsultas ou videochamadas com uma equipe especializada que oferece todos os cuidados necessários. Basta agendar pelo site ccgsaude.com.br ou pela central de marcações. São mais de 14 especialidades médicas e que, para ter acesso, é só ser paciente deles. Deles quem? Desses médicos de referência. Ficou alguma dúvida aí, minha gente? Entra no site do CCG Saúde e confere tudo por lá. Pessoal, o pessoal está fazendo exageros nesse tempo de pandemia em relação à alimentação. Para começar, tem muita gente cozinhando que nunca cozinhou, então faz cada... é uma coisa, bota aqui, daqui a pouco não cai bem, né? No estômago lá, dá um revertério. Dá um revertério, porque botou tempero demais. Que daí surge a importância de quem nessa história toda? E a comilança, né? Que o pessoal não para, né? Aí o sujeito vira glutão, aquela coisa toda, aquela ansiedade, está preso. E aí, ansiedade, fome, dá fome e come bastante. Toma um traguinho, uma caipira, um vinhozinho, uma ceva, aquela coisa toda. Aí surge a importância de Olina, Essência de Vida, Laboratório Vesp, 104 anos, sediado em Canoas, nasceu em Porto Alegre. Olina, Essência de Vida. Eu digo, na bagagem, na viagem, tem que levar Olina, na Casa da Serra, da praia, na cidade, no corporativo, no consultório, escritório, né, na empresa. Tem que ter Olina, Essência de Vida, porque daí resolve tudo, minha gente. Olina, Essência de Vida. Muito bem. Vamos ver a capa do Jornal do Comércio de hoje.
o melhor jornal do Estado gaúcho, um dos melhores do Brasil, no jornal que não prega ideologias no seu leitor, no seu assinante. É um jornal cara limpa, que trabalha somente com a informação por todos os lados, com a transparência da informação. Por isso que ele é o melhor jornal do Rio Grande do Sul. Não trabalha com coveiros, não tem isso lá, tá? É só editores, jornalistas, colunistas, etc. e tal. Se não temos ainda a capa, talvez daqui a pouquinho conseguimos a capa, está aí. Jornal do Comércio, olha só que padrão de capa, maravilhosa. STF anula condenações do ladrão em ações da Lava Jato. Tá certo? Foi condenado, né? O Lula é ladrão. E eles devolveram dinheiro de onde, Jurandir? Sim, né? Mais de 5 bilhões. Não, mas já foi devolvido. Mais outros 10 ele trabalhou que foram tanto no ABC, admitidos. ele trabalhou tanto no ABC Paulista como sindicalista que ele conseguiu guardar esse dinheiro todo, essa turma dele. Entende? Eles conseguiram quebrar a Petrobras, por exemplo, roubar rodo, eles têm dinheiro enterrado por esses países aí, Bolívia, Venezuela, África, Cuba. Não, o que usaram o BNDES para fazer as falcatruas por aí pela América Latina e África dinheiro, afora. claro, mas mandaram dinheiro para lá e o 50-50 aqui. Mas é evidente, né? É lamentável. Aí, segunda instância, só no Brasil. Esse doutor Fachin aí é um fora de série, hein? Bom, ele trabalhou para o PT, né? Ele foi advogado do PT e Deixa eu mostrar a charge do Charlie Hebdo, jornal francês satírico. Vê se consegue pegar aqui para nós. De um modo geral, os franceses são tudo muito ligados ao PT e tal, né? Mas olha a charge que o Charlie Hebdo colocou. Amplia mais um pouquinho aí, se não fizer falta na casa. Não, mas tá bom? Tá. Confirmado ali, na Suprema Corte Brasileira, né? É uma vergonha. M. O mundo está assistindo tá aí, mais essa barbárie no Brasil. O Lula colocando a mão no traseiro da Justiça. Traseiro da Justiça. É uma vergonha, lamentável, tá? Hoje eu estava vendo uma entrevista do vereador ou deputado Walter Nagelsmann? Ele é uma coisa, outra hora outra, ele vai... Não, hoje ele é um secretário em Canoas aqui do prefeito Jair Jorge. Isso, e aí ele estava dizendo que nos 300 anos da República, nos governos do PT, eles roubaram mais do que tudo que eles alegam que Portugal levou do Brasil embora. Nesses 13 anos do governo, entre Petrobras, etc. e tal, foi subtraído em valores. É uma vergonha. Não, mas foi aquela venda da Passadina lá nos Estados Unidos. Só ali foi quanto? Uma Babilônia financeira. Ali foi quase $1 bilhão, quase $1 bilhão de dólares. Só numa coisinha. De dólares. Numa refinaria. E uma quebrada. Estava quebrada lá. Quebrado, lá. Sucateada, sucateada. Sucateado. Era um caco que... Quem é que não vê que aquilo ali é uma grande falcatrua? E ainda tem gente que defende esses ladrões, hein? E votam nesses ladrões. E o ladrão quer ser presidente do Brasil. Aqui, ó. Sabe que a Constituição, a Constituição da República, que ela veio na ressaca de um governo de intervenção militar, e que a gente sempre comenta que tem muitos direitos e poucos deveres na Constituição. Um dos grandes erros da Constituição foi a conformação do nosso Supremo. Ela tem pessoas lá que elas foram guindadas por critérios políticos. Aí tu pega um Fachin, que foi um advogado sindicalista, que fez campanha para o PT, para Dilma, de presente e nomeação. Aí se pega um ex-presidente do Supremo, que foi advogado do Zé Dirceu, e de presente ele vai para o Supremo. Fez 2 concursos para juiz e não passou em nenhum. Então nós temos uma Suprema Corte, que eu não preciso entrar na competência de ninguém, mas que não fez concurso para juiz, só tem um lá, que não fez carreira. Tudo pela porta dos fundos. Que não é do mundo jurídico, necessariamente, que não entrou, não foi juiz de direito. Canetaço. E aí uma Suprema Corte Política, e aí o Jurandir mostrou ali a charge. É uma M. Não, olha aqui, ó, por exemplo, o Toffoli. Como é que pode um sujeito desse ser um ministro da Suprema Corte? Chegou a ser presidente da Corte, né? Foi presidente, saiu agora e entrou o Fux. Quer dizer, é lamentável. Pessoas sem nenhum preparo, sem nenhum comprometimento com a nação, com a pátria. É só falcatrua. Esse Alexandre Moraes era advogado do PC, esse do... O Zé Dirceu? Não, do Zé Dirceu e do crime lá, como é? Do... PC Farias? Não, rapaz, do PCC. Ah, do PCC. Ah, sim. Foi Primeiro também. comando da capital. Isso aí também, ganhando dinheiro a rodo. Quer dizer, não me importa que seja... Todo mundo tem direito a ter advogado, mas vai parar lá. Todos eles comprometidos com A, B, C.
Seu Temer que botou esse Alexandre de Moraes lá. Não, deu olha esse aqui, presente. ó, urge uma mudança constitucional neste país para mudar a composição do Supremo. Urge. Tá? Tem que ser por qualificação, tem que ser por carreira, qualificação, carreira e tempo determinado. 8 anos no máximo, como um cargo de senador, que é 8 anos, mas sem reeleição. 8 anos. Vê uma coisa, esse Nunes Marques, que assumiu aí agora, o cara vai ficar 20 e tantos anos lá dentro do Supremo, quase 30 anos. Né? Então, um absurdo. Quer dizer, urge uma mudança constitucional neste país para estabelecer esses parâmetros. Nas redes sociais tem um apelo assim agora, ó, Exército, o Brasil te chama. Não podemos mais ficar refém de bandidos e um Estado corrupto. Por um país mais justo, educado e eficiente na administração. Assumam o poder, repassem para 20 contatos. Tá. Quer dizer, já está começando aqui uma manifestação da população brasileira a fazer um chamamento a Verde-Oliva ao Exército para ele dar uma higienizada nessa coisa aí. Mas realmente aí é uma situação extrema. Aí cai o Estado de Direito. Né? Aí cai o Estado de Direito, aí nós podemos levar a uma convulsão social, nós poderemos levar até uma guerra civil neste país. Não é esse o caminho. Para mim, o caminho é institucional. Mas com aquele Congresso lá não vai mudar nada. Sim, não, é mudar a Constituição. Para mim, o caminho. Mas quem tem que mudar são eles, Júnior? Mudar a Constituição. Tem que ser aprovado. Tá? Eles fazem a Constituição que sirva para eles próprios. Todos têm um rabo que vai daqui a Londres. E se mudar aí, eu já disse, botar a legislação penal americana no Brasil, a metade daqueles caras lá vão presos. Parente, o sogro, o cunhado, o vizinho, vai tudo em galera. Então, o resumo da ópera, Silvas, já foi decidido que o Lula livre. Queriam tanto o Lula livre, está livre. Toda a Lava Jato foi pro lixo. Não examinaram o mérito, mas julgaram incompetente, monocraticamente incompetente, o juiz de Curitiba para julgá-lo. Vamos fazer um novo julgamento com grande possibilidade de prescrição. E o segundo julgamento pela segunda turma, que foi esse Marques pediu vistas, 2-2, e para desempatar ele pediu vistas, e aí então, se o Sérgio Moro for julgado impedido, aí sim, aí junto com o Lula vão todos os outros, acabou a Lava Jato. Não, está acabado, a Lava Jato está acabada. Isso aí já faz parte da história. Já. Foi tudo articulado, a Lava Jato hoje está extinguida, porque há uma mobilização geral, porque você envolve ali membros do Supremo, membros do Congresso, membros de Executivo, tem vários setores, todo mundo implicado. Então é um grande conluio. Hoje na Rádio Guaíba a gente entrevistou o doutor Modesto Carvalhosa. É um jurista extraordinário do país, tem 88 anos, mas uma lucidez extraordinária, e ele coloca com muita propriedade. Há um conluio entre todos os setores para desarticular qualquer investigação que queira ser levada à frente. Então, é lamentável, mas o país está nessa situação. Tudo que havia sido constituído, quando a gente criou aquela expectativa, a Lava Jato está colocando na cadeia os colarinhos brancos, aquelas figuras de expressão que a gente jamais imaginava, diretor de uma grande corporação e tal, presidente da Câmara, tudo indo para a cadeia. Estamos moralizando o país. Doce ilusão, né? Do jeito que estamos hoje. Bom, deixa eu fazer uma revelação para vocês. Se os meus telespectadores e algum amigo assistindo está vendo essa gravata aqui, ó, vermelhinha, assim, né? Com detalhes, linda. Ela lembra das gravatas italianas, né? Essa aqui é uma gravata que tem uma grifezinha boazinha, ó. Bom, mas essa gravata aqui eu vou então revelar de quem é que eu ganhei de presente. Faz pouco tempo ou faz muito tempo? Muito tempo. Muito tempo, então eu vou dizer. Arthur D'Alegrave. Matou, cara. Estava com Frederico Arnaldo Balvé junto. O querido D'Alegrave, ex-presidente do Inter, uma figura singular, grande amigo de confraria e um italiano, né, querido, maravilhoso, o Arthur D'Alegrave, que também já há bastante tempo nos deixou, mas era uma figura ímpar. Aliás, eu tive grandes amigos colorados, né, de expressão colorada, como Balvé, Amaury Silveira, Guilherme Schimbenberg, entre tantos outros, né? Mas aí, a vida é assim. Muito obrigado. Está lá o nosso D'Alegrave também, certamente nos assistindo. Vamos adiante, então. Falamos de Olinda, Sucos Petri. Doutora, mais um recado, doutora Diane Ruschel Marinho,
Mais um recado que possamos deixar aqui, que a senhora possa deixar para o nosso telespectador, que ele entenda a sua recomendação, o seu conselho, especialmente nesse campo da meninada, que tem muitos pais assistindo, garotada, adolescentes, etc. e tal. Eu acho que um recado que a gente pode dar é assim que a primeira coisa que uma criança aprende é o exemplo também, né? Então, assim, de nada adianta a gente dizer para os pais controlarem o tempo de celular se os próprios pais não conseguem sair do celular, né? Sim, já não é o exemplo que deveria ser. Exatamente. Então, isso é uma coisa que está geral, assim, né? Como tu comentaste. Então, eu acho assim que, de repente, podiam se estabelecer algumas regras na família. Correto. Tipo, hora de refeição sagrado, Pelo ninguém menos toca isso, no celular, né? Ou, né, cada família tem que encontrar o seu jeito, mas passa muito também estabelecer um regimento na família, não, um regulamento. Passa muito pelo exemplo, né? Não verdade. adianta só cobrar da criança. Assim. A garotada tem que ter uma orientação, né? Tem que ter um comportamento nas suas atividades. Esse detalhe que a senhora falou ali de procurar evitar o celular e de repente passar para a TV, isso aí é importante, né? Porque aí já evita muito, né? Diminui muito, Diminui muito. O prejuízo da visão. Muito prejuízo. Bem, aí. Então tá, meu pessoal, vamos atender aí a recomendação. Médica, a recomendação tão importante da médica Diane Guschel Marinho, médica oftalmologista. E um colíriozinho, então, de vez em quando, para lubrificar o olho, né? Faz bem, né? Isso aí faz bem. Sérgio Perotto? Eu queria aproveitar e fazer um registro do começo do programa. Começamos com o governador fazendo uma mensagem e uma das coisas que ele disse que eu achei importante é que por que ele pagou a folha que vinha atrasada. E ele fez uma coisa e conseguiu que o governador anterior, o José Ivo Sartori, um grande esforço, estava caminhando nesse sentido também, que é de enxugar a máquina. Olha só, telespectador, em 2020 o rombo da Previdência foi de 10 bilhões. Arrecadou 500 milhões e pagou para os aposentados e pensionistas 5,2 bi. Essa conta não fecha. Então agora, hoje, inclusive, foi aprovada a Previdência dos militares, a dos civis já foi aprovada em 2019, para quê? Para que a gente comece a diminuir o rombo. O rombo já vai diminuir ano que vem em 700 milhões de reais. E cada ano vai melhorando. Aí sim, doutora, nós estamos contribuindo, sacrificando, tentando trabalhar até na época de pandemia para contribuir com o Estado, com a União, com o município, nosso suor do cidadão. Para quê? Para o dinheiro ir numa vara sem fundo. Então está na hora dos governantes fazer como é feito aqui. Enxugar, reduzir a despesa. Não é possível você receber recursos de todos os contribuintes para pagar a folha só e o custeio mal e mal sem poder investir nada. Então eu quero cumprimentar o governador também. Eu achei bem bacana, auspicioso, o seu depoimento no sentido de que a reforma administrativa e previdenciária está avançando aqui no Estado. Isso aí é um detalhe fundamental, né? Porque o Estado é aquela coisa, né? Vivia só na dependência de pagar a folha, né? E sem sobrar qualquer coisa para um investimento. E você precisa, é fundamental ter investimentos, né? Especialmente na área de infraestrutura, que nós somos tão carentes, né? Felizmente está havendo esse ajuste, porque isso tudo foi assim ao longo do tempo, a máquina foi inchando, cada um que assumia lá o governo colocava mais, um monte de gente e tal, foram criadas várias empresas estatais, isso vem lá desde o tempo dos militares, aí que os militares eram muito chegados em criar empresas estatais, e aí tudo foi inchando, chegou um ponto que estourou, a despesa não deu mais, então agora tem que partir para o desinchaço, e essas medidas que estão sendo tomadas, elas vão se refletir gradativamente. O resultado final vai demorar ainda, vai levar algum tempo, mas pelo menos estamos no caminho, né? Doutora, deixa eu lhe fazer mais uma pergunta aqui. Estão perguntando aqui lá da praia. A senhora falou muito nas crianças, essa coisa toda do uso celular. E essas 3 crianças grandes que não param, qual é? Não, até para o adulto, o que a senhora diria para uma pessoa, seja homem ou mulher adulto, que também às vezes não consegue se desvencilhar desse telefone? O pessoal está de férias, está aposentado, está isso, está aquilo, enfim, e não consegue se desligar do celular, basicamente. Porque 90%, eu acho, doutora, é celular. É celular. Porque o adulto ele já não vai ter tanta essa repercussão da miopia mais, né? Mas a gente vai ter o olho seco,
que também é uma coisa que pode, no longo prazo, dar problemas, né? E porque, assim, tem pessoas que fazem isso por opção, mas tem pessoas que não têm outra opção, que precisam trabalhar de home office o dia inteiro, né? Sem então, dúvida. o que a gente recomenda é que a pessoa faça intervalos, né? Em que ela saia um pouco Pra daquele descansar um ambiente pouco. para dar uma descansada no olho, que ela use um lubrificante, como a gente comentou antes, Perfeito, né? perfeito. Esse lubrificante eu acho que é quase indispensável para esse pessoal que utiliza tanto que está que ele de home office, que está direto, É verdade. super necessário. para colaborar com a visão e né, para não prejudicar tanto o olho, né, que fica completamente ressequido, como diz a doutora Diane Ruschel Marinho, porque a pessoa, quando está nessa atividade, praticamente pisca um terço, talvez, do normal. Tá? E Agora, aí, o que eu vejo como mais difícil aí é botar a criançada para a rua, né? Que coisa impressionante. Aquela história que dizia assim, né? Que antigamente a mãe chamava, fulano, vem para casa, né? Tá tempo na rua, né? é um vício. né? Agora não, agora fulano sai de casa, vai para a rua. Né? Isso tornou-se um vício. Que coisa, né? Como as coisas mudaram, né? Mas nesse sentido foi para pior, porque o contato com o ar livre, com o sol, faz muito bem, não só para os olhos, né? Faz bem para tudo. Para a figura humana, para todo E também não é só pelos olhos que a Sociedade de Pediatria também está tão preocupada. As crianças que passam o tempo todo no computador acabam depois tendo problemas de socialização, tem problemas até neurológicos que estão vendo. Ficam até alienadas, né? As crianças ficam, sabe, ficam com dificuldades De relacionamento. de se comunicar. E o que a gente está criando? Elas que ficam tipo reféns desses aparelhos aqui também. Crianças que a gente está, Esse aparelho aqui. né? E ainda com a pandemia, né? Que deixa todo mundo isolado, né? É uma coisa incrível, né? Não é fácil. Tem uma netinha que está padecendo justamente em função desse isolamento, que não tem mais o contato com as amiguinhas, não vai para o colégio. A criança acaba, os pais acabam cedendo. Né? Só viu aquele restaurante que tinha um cartaz escrito assim, não temos Wi-Fi, conversem entre vocês. As pessoas não estão mais. Muito bem, vamos embora então. Doutora Diane Ruschel Marinho, muito obrigado pela sua presença, colaborou conosco demais, com o nosso telespectador, dando informações extremamente importantes no campo da visão, tão importante, né? A nossa visão, a saúde, né? Do olho, né? O enxergar, né? Fugir de uma cegueira, esse glaucoma que é bandido, né, doutora? E a catarata, enfim, o diabetes, o diabetes provoca danos violentos também na visão, né? Então, tudo isso aí, minha gente, abre teu olho e compareça ao médico oftalmologista, né? Quando necessário, tem que comparecer, né, minha gente? Não brinca com a sorte. Então, chega lá depois, não escapa de uma cirurgia, uma situação ou outra, muito mais complexa. Quanto mais avançar a enfermidade, a patologia, enfim, você mais vai ter que ser sacrificado lá, né, nas ações para corrigir o dano da sua visão. Então, agradeço mais uma vez o espaço sempre aberto para a senhora, muito importante aqui a sua presença sempre. Não, eu agradeço, foi um prazer. Muito bom, muito obrigado. Sérgio Perotto, vamos embora? Vamos embora. Gostei muito também, assina embaixo. Muito bem, todos. Minha gente, vamos embora, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo. Amanhã, às 19 horas, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.